Eu achava que o erro era um problema, mas depois de um tempo eu entendi que, na verdade, o erro é uma parte muito importante da preparação, porque é no erro que você percebe que você precisa estudar mais. Meu nome é Arthur Rodrigues Chagas, eu tenho 17 anos e fui aprovado em Ciência da Computação na UFMG, na UFO e em Sistema de Informação na USP. Eu decidi que eu ia fazer universidade pública quando eu perguntei sobre a história dos meus pais, ambos vieram de uma universidade pública. E eu decidi que eu ia fazer ciência da computação quando eu tinha meus 10 anos, que eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre me interessei e sempre fui da área das exatas. E eu decidi que eu ia estudar realmente para os vestibulares, mais ou menos no começo do ensino médio. E eu conheci o quadro quando eu tinha 16 anos, estava começando 2020, eu entrei para o segundo ano do ensino médio. E a escola ficou uma coisa muito complicada por causa das aulas online. E aí eu comecei o quadro no final de 2020 para o começo de 2021. E foi assim que eu iniciei minha jornada nesse mundo. Eu estudei a vida toda em escola particular. Eu definitivamente não saí preparado para fazer o vestibular, porque como eu vim de uma cidade do interior, o pessoal tem muito pouca cultura de estudar para os vestibulares mais concorridos. Geralmente estudam só para o Enem e para faculdades mais tranquilas de passar, né? Então o quadro ajudou pra caramba nessa área, porque eu realmente não tinha muito direcionamento. Não, na verdade, sempre meus pais me estimularam muito a procurar as melhores universidades, mesmo a gente estando no interior, porque eles próprios fizeram. E o direcionamento que o quadro me deu foi mais na questão acadêmica, porque eu realmente não estaria preparado para prestar os vestibulares que eu prestei se eu tivesse ficado só no ambiente que eu vivia. Eu acredito que a escola particular ela realmente faz diferença quando a gente quer falar sobre base, né? Porque eu tive uma boa base de matemática, tive uma boa base de português, mas quando eu chego no ensino médio, as coisas mudam um pouco. E o principal, a parte mais importante que eu acho da preparação para os vestibulares não é só a parte de matéria, mas sim o que você vai fazer, por exemplo, quantas questões você vai fazer por dia, quais questões você vai treinar, quais áreas você tem que dar mais foco. E apesar da escola particular ela dá uma base mais forte do que a maioria das escolas públicas, ela não te direciona da maneira correta para os vestibulares. Eu acho que a parte mais importante é o método de estudo que a gente usa, né? Por exemplo, o que o quadro me disse desde o começo foi fazer muitos exercícios, principalmente metade de aula, metade de exercício, coisas que a gente não tem na maioria das escolas, né? Eu tinha média de 12 horas de aula por dia e mal conseguia fazer exercícios. Então, não era muito eficiente o estudo, né? Eu sempre me dei muito bem na escola, eu consegui me virar bem, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa, né? Porque eu conseguia me destacar ali no meio, mas quando eu saía para outras regiões, eu não era um dos melhores. Então eu pensava, tá, tudo bem, eu sou muito bom aqui dentro, mas fora eu não estou conseguindo competir. Então o que está faltando? E eu fui descobrir realmente o que estava faltando no quadro, que foi a falta de prática. Eu era muito bom com teoria, mas não sabia responder questão. Era muito ruim, né? Porque eu não conseguia provar meu conhecimento para nenhuma prova. Então, eu achava que não estava valendo muito a pena o esforço que eu tinha. Eu sentia que eu estava estudando de um jeito ineficiente, porque apesar de eu conseguir aprender os conteúdos, eu não sabia aplicar eles. Então não adiantava muito, porque eu não ia conseguir entrar em nenhum lugar desse jeito. No começo de 2020, um amigo meu que ele estudou na turma ITA do quadro, ele assinou. Eu não lembro sinceramente por que ele assinou, mas ele me contou que estava gostando e eu falei, talvez seja uma boa ideia. Aí depois de um tempo, quando apareceu a Black Friday de 2020,
Eu fui lá e assinei o plano do quadro. Foi por indicação de amigo mesmo. Eu já conhecia o método de estudos pelo EAD, eu sempre gostei da proposta, eu achava interessante, porque eu ia ter que gastar muito menos tempo com coisas inúteis, não inúteis, mas coisas que me atrapalhavam, tipo transporte, esse tipo de coisa, e ia poder estudar do meu jeito, no meu ritmo, e aproveitar melhor o meu tempo. Então, quando eu conheci o quadro e descobri a quantidade enorme de aprovações que o quadro tinha, e eu vi que um tanto de gente já tinha conseguido, aí eu falei, tá, esse programa deve ser bom, já alinha com os meus objetivos atuais, então eu vou tentar. Com certeza não. Os cursinhos que tem aqui têm um nível de aprovação muito baixo nas universidades federais, geralmente são nas universidades particulares que tem aqui em volta. E eu realmente acho que eu não estaria muito bem preparado se eu tivesse estudado só por aqui mesmo. Principalmente a cultura da cidade não é de preparação para os vestibulares, então geralmente as pessoas se preparam de maneira muito superficial e as pessoas que costumam estudar aqui na minha região são consideradas ETs. Né? Todo mundo aqui tem que viver uma vida muito diferente da vida que eu queria seguir para você ser aceito. Isso é um enorme problema, né? Porque apesar de você realmente... É claro que o aluno ele tem muita importância no que diz respeito à aprovação, mas você está no meio de pessoas que não estão com os mesmos objetivos que você atrapalha muito, né? E o ambiente do quadro ele é muito favorável, principalmente sempre que eu entrava no recreio eu via pessoas motivadas. Então, estar no meio de pessoas que têm os mesmos objetivos que você ajuda muito. O principal problema que eu tive no começo do método quadro foi a motivação para continuar, né? No começo eu achei bem complicado porque era uma coisa muito nova, eu não estava muito acostumado com aquilo, mas depois que eu comecei e eu embalei no método, eu gostei pra caramba, eu tive muita força para continuar. E um outro problema que eu tive no começo também foi perceber que, apesar de eu ter base para alguns conteúdos, eu tinha muita lacuna que não estava bem preenchida. E eu tive que estudar tudo que eu tinha problema, eu tive que estudar do zero, desde o comecinho. Mas depois que eu consegui essa desenvoltura melhor nos conteúdos, eu consegui desenvolver bastante e chegar no ponto que eu precisava. Quando eu comecei em novembro e o primeiro simulado aconteceu em fevereiro. E eu percebi que eu tinha muita lacuna quando eu errei muitas questões de um mesmo assunto nos simulados. E aí eu falei, tá, eu preciso rever essas coisas aqui. E aí na hora que eu tentava rever alguns conteúdos mais avançados, eu percebi que eu tinha problema com os mais básicos. E foi aí que eu falei, tá, então eu preciso voltar desde o comecinho para aprender tudo de novo e ir solidificando tudo do jeito certo. Eu tinha muito problema com todas as humanas, geografia, história, filosofia, sociologia e também com biologia. Todas as exatas eu consegui me virar bem desde o começo, mas as humanas e a biologia foram um problemão. Eu reorganizei todos os meus horários para dar mais foco nas partes que eu tinha mais complicações na hora de resolver questões. E com o tempo as notas foram subindo, o desempenho foi melhorando e eu consegui atingir o nível que eu precisava acertar nas provas para eu conseguir a aprovação. Esse foi um dos pontos mais importantes, sem dúvida, que o método EAD do quadro me deu de liberdade, né? Para eu poder escolher o que eu tinha mais dificuldade de estudar e conseguir organizar melhor o meu tempo para as coisas que eu realmente precisava aprender melhor. Porque na escola eu tinha muitas aulas de coisas que eu já estava muito avançado e já conseguia resolver muito bem e gastava tempo com coisas que eu não precisava mais. Então, poder organizar os meus estudos para focar nas partes que eu tinha mais dificuldade foi um baita diferencial. Percebi uma diferença porque eu fiquei um pouco mais orientado usando a tutoria. Porque eu, apesar de conhecer o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que estudar, ter um direcionamento melhor com uma pessoa que está ali para poder te motivar ajuda demais. Quando eu comecei a tutoria, eu tinha um foco muito grande para resolver questões e eu esquecia de alguns pontos que também são importantes.
por exemplo, fazer mais redações, porque eu estava mantendo o ritmo da quantidade de redações que eu fazia antes, sendo que eu estava já no começo da preparação para a segunda fase dos vestibulares, eu precisava obrigatoriamente fazer mais do que uma redação por semana. Então, esse tipo de orientação que a tutora me deu ajudou demais para eu poder me organizar melhor. A quantidade de exercícios que eu consegui fazer durante o ano foi muito importante, principalmente porque eu considero que a prática com exercícios é a parte mais importante da preparação. Então, quanto mais exercício eu conseguia fazer, eu conseguia mensurar melhor o quanto que eu estava aprendendo e também saber onde que eu precisava melhorar. Eu fiz 6.494 exercícios durante o ano. Eu me sentia bem mal. Eu lembro que a primeira lista que eu fiz de história no quadro, eu acho que eu tirei 4.5 de nota. Eu fiquei muito triste. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer, né? Eu não vou passar nunca com isso. E aí, eu realmente tinha bastante dificuldade de lidar com esses erros. Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar melhor e aí eu comecei a acertar mais e melhor nas listas. No começo da preparação eu tinha um pouco de dificuldade de lidar com o erro. Eu achava que o erro era um problema, mas depois de um tempo eu entendi que, na verdade, o erro é uma parte muito importante da preparação, porque é no erro que você percebe que você precisa estudar mais. Então, se eu apenas acertasse todos os exercícios que eu estava fazendo, não ia ajudar muito, porque eu não ia ter aonde melhorar, eu não teria mais o que fazer. Então, eu lidei com o erro como uma forma de me motivar a melhorar cada vez mais. Quando eu olhava os meus erros e melhorava naquelas situações, na próxima prova eu acertava aquele conteúdo. Então eu comecei a lidar com o erro de uma forma melhor e mais saudável do que eu lidava antes, que era pensar que o erro era um problema, na verdade ele era uma solução. Eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada com o tempo. Então eu mantinha uma média de 8 horas de estudo por dia. Não só estudo passivo, mas estudo ativo também, então aí conta aulas e exercícios. E eu fazia prova sempre nos sábados. E durante a semana eu sempre mantinha a minha rotina normal. Eu ia na academia todos os dias, eu gosto muito de música também, eu sempre separava um tempo. Então eu nunca fiquei sem fazer nada, eu sempre vivi minha vida normal além dos estudos, eu nunca tive nenhum problema com isso. Eu mantinha uma média de 8 horas de estudo por dia. Alguns dias eu estudava um pouco mais, alguns dias um pouco menos, dependia um pouco da minha energia no dia. Mas eu sempre tentava fazer 40 horas de estudo semanais. Eu não colocava meta de número de exercícios, mas porque eu prezava mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, eu tentava fazer os exercícios da forma mais detalhada possível enquanto eu estava fazendo as listas e tentava fazer para tentar simular o tempo nos simulados. Porque eu tinha uma sensação de que eu aprendia um pouco mais quando eu tentava detalhar a resposta que eu estava fazendo e não só resolver o mais rápido possível para marcar a resposta, né? Então eu deixava o espaço de simular o tempo para os simulados e fazia os exercícios com a melhor qualidade possível. Depois que eu consegui me adaptar melhor ao método, eu melhorei muito, assim, eu melhorei muito mesmo os meus resultados com relação à prática. Eu antes tinha muita dificuldade de bater a nota mínima que eu almejava nas listas, que era no mínimo 8 que eu queria tirar. Quando eu terminei o ano que eu estava praticando só com exercícios, eu não tirava menos de 9 nas listas. Então, durante o tempo que eu tive no quadro, o problema que eu tinha com acertar as questões, né, que era, apesar de eu saber o conteúdo, eu tinha dificuldade em aplicar, esse problema acabou completamente. Eu cheguei no final do ano acertando praticamente tudo. Então, o método do quadro ajudou muito nesse sentido. Acho que a parte mais importante que o método quadro trouxe foi a liberdade. Porque agora eu pude estudar a hora que eu quisesse, o tanto que eu quisesse. Claro que eu me esforçava sempre para manter a minha meta e os meus objetivos, mas a minha vida ficou muito menos limitada. Eu sempre estava disponível para fazer as coisas que eu queria, as coisas que eu gostava, e ao mesmo tempo manter o meu ritmo de estudos do jeito que eu gostaria de manter. Então,
a liberdade que o método trouxe para poder me organizar, organizar a minha vida do jeito que eu quisesse, foi muito importante. Eu comecei a minha preparação para os vestibulares imaginando já o que eu ia tentar fazer no final do ano. Então, durante a minha preparação, eu focava nos exercícios das universidades que eu estava procurando. E quando eu não encontrava nas listas da própria aula, eu ia no site do quadro e procurava nas listas que disponibilizam dos vestibulares. Então, eu sempre estudava o conteúdo porque o conteúdo é universal. Então, sempre vai ser o mesmo para todos os vestibulares. E eu praticava focando nas universidades que eu ia procurar. O que eu acho que foi muito importante para essa preparação para as questões discursivas da USP primeiro, eu tive que criar uma base muito sólida em conteúdo, principalmente porque as questões que vão chegar para você na prova da USP sempre são muito conteudistas e muito detalhadas. Então você tem que estar muito preparado na questão de conteúdo. E quando chegou depois da primeira fase, eu separei aquele mês que eu tinha antes das provas para resolver só questões discursivas. Então eu passei o mês inteiro, de dezembro do começo de dezembro ao começo de janeiro, eu passei esse mês inteiro resolvendo apenas questões discursivas para eu poder treinar também isso de escrever as questões e melhorar a minha dissertação. Pois é, eu vou explicar isso agora. Isso pode ser um pouco polêmico, mas no começo de 2020, foi quando começou a pandemia. Então eu tinha a opção de assistir as aulas da escola ou não assistir. Então eu basicamente ignorava as aulas da escola e só usava os simulados e as redações, porque eu não achava nem um pouco eficiente o método que estava aplicado lá, então eu estudei basicamente pelo quadro, durante o ensino médio, né? Durante o tempo que eu estava no quadro, eu conseguia me virar muito bem na escola, principalmente porque as provas eram um nível até um pouco abaixo do que eu fazia no quadro, então eu resolvia com muita tranquilidade todas as provas que tinham lá. A autonomia que eu conquistei dos estudos é um fruto muito direto da minha disciplina, porque eu sempre fui disciplinado, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei disso, mas eu não estava muito bem direcionado. Mas quando eu entrei no quadro, que eu tive o direcionamento correto, por parte da estrutura do método do quadro, eu consegui aplicar melhor essa disciplina que eu já tinha conquistado e usar ela ao meu favor para melhorar a minha eficiência nos estudos. Na verdade, no comecinho do ano, eu comecei estudando sozinho, no comecinho do ano de 2020, mas chegou um ponto que eu percebi que, apesar de eu estar evoluindo, eu não ia chegar no ponto que eu precisava a tempo, porque eu precisava estudar redação, por exemplo, que eu não tinha ninguém para corrigir, eu precisava estudar questões discursivas, que eu também não tinha ninguém para corrigir, e eu precisava tirar dúvidas, que era muito mais difícil de eu tirar dúvidas sem ter uma estrutura como a monitoria do quadro. Então, foi mais para o final do ano de 2020 que eu decidi que eu ia precisar de uma estrutura melhor e para eu conseguir estruturar melhor meus estudos, né? Quando eu comecei a estudar sozinho, eu ainda fazia as provas da escola, os simulados da escola, e eu percebi que apesar de eu estar melhorando o meu desempenho, os simulados eram todos no formato Enem, apesar de eu estar melhorando o desempenho, ele não ia ser suficiente. Eu fazia uma média de melhora de tempo, melhora por tempo, né? E a quantidade de questões que eu subia, comparado ao tempo de preparação que eu estava tendo, não ia chegar ao ponto suficiente no fim do ano de 2021, que seria quando eu prestaria os vestibulares oficialmente. Então, eu só fiz uma análise estatística mesmo para eu poder saber até onde eu estava melhorando o suficiente. E eu cheguei à conclusão que não era o suficiente. Quando eu terminei a preparação toda e prestei todos os vestibulares, apesar de eu realmente acreditar na minha capacidade, na minha inteligência, eu não acreditava que seria tão acessível como foi, né? Porque o estudo com quadro foi muito leve durante todo o tempo que eu estava lá, porque eu não tinha que gastar milhares de horas diárias, igual eu gastava na escola, e
eu senti que depois que eu terminei de estudar, eu estava preparado não só para os vestibulares, como para aprender as coisas que vão vir depois. Porque eu tinha uma base muito sólida no que diz respeito ao ensino médio e eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir construir melhor uma vida acadêmica daqui para frente. Como foi a minha primeira aprovação, eu estava bastante inseguro na época, não tinha certeza do que ia acontecer. Mas na hora que saiu a aprovação, eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei muito feliz, me deu um gás enorme para fazer as provas depois. Eu fui para o Enem muito tranquilo para resolver. Eu fui para os outros vestibulares também que eu fiz muito tranquilo. Quando eu fui aprovado na UFMG, eu estava em São Paulo fazendo a matrícula da USP. Porque é porque eu não sabia, eu já tinha passado na USP, mas eu não sabia se eu ia passar no UFMG. Então eu falei, eu tenho a USP na mão, eu vou lá fazer a matrícula e se eu passar no UFMG eu cancelo depois. Então saiu a nota saiu a nota não, saiu a aprovação do UFMG, eu já estava em São Paulo. Então aí eu estava lá com a minha mãe, a gente ficou super feliz, saímos para comemorar depois, foi uma maravilha. Porque aí eu sabia que eu ia estar mais perto, né, da minha cidade, numa universidade que é reconhecida internacionalmente. E eu fiquei muito feliz também por ter conquistado aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Na verdade, nessa viagem só tava minha mãe comigo, né? Porque meu pai ficou aqui para poder trabalhar, porque não tem como, né? Bancar todo mundo em São Paulo uma semana, assim. Mas eu liguei para ele logo depois, avisei que eu tinha passado. Ele ficou super feliz, divulgou em tudo quanto é grupo de família. E foi muito divertido na hora lá, a gente ficou muito feliz. O que eu tenho para dizer para todo mundo que está começando agora é para vocês focarem naquilo que vocês estão buscando e para não desistir, porque apesar de o caminho ser bastante tortuoso e realmente não é fácil, mas se vocês estão escolhendo o método do quadro, que eu definitivamente recomendo, a vida de vocês vai ser muito mais fácil do que parece. Então sigam firme naquilo que vocês estão se propondo a fazer, que vai chegar alguma hora.